Falamos sobre participar na missa em dias de guarda, preceito, a importância de guardar os domingos e os dias de guarda. Aí eu passei a lista dos dias de guarda, inclusive vamos falar sobre sábado. Deixa eu falar agora sobre sábado. Sábado, teoricamente, é um dia de preceito, tá? Teoricamente. Por que eu digo teoricamente? Porque, lembra como eu comentei que a Santa Sé dá flexibilidade a dioceses ou a países, dependendo de decisões da União dos Bispos? No caso dos Estados Unidos, eles decidiram que se há um dia de preceito, e esse dia de preceito cai no sábado ou na segunda, eles consideram celebração litúrgica. Porque é muito próximo do domingo, e você vai estar indo à missa domingo de qualquer forma, que é um dia de preceito. Então eles incentivam as pessoas a irem à missa nesse dia, porque é um dia especial, é um dia de todos os santos, é a comunhão, no credo nós falamos, creio na comunhão dos santos, 1 de novembro é o dia. Então, eu peço que vocês façam um esforço para participar de uma missa nesse dia, mas entendam que especificamente para os Estados Unidos não é dia de preceito. Na verdade, nem para o Brasil. O Brasil também conseguiu uma exceção, e o dia de todos os santos é considerado uma celebração litúrgica. Mas em muitos países é dia de preceito. Se cair terça, quarta, quinta e sexta, é naquele dia, não tem conversa, tá? No Brasil também tem algumas exceções. Alguns dos dias de preceito, o Brasil conseguiu com que, caindo em dia de semana, fosse movimentado para o domingo. Entendeu? Então, como nós participamos de missa comunidade brasileira, às vezes a igreja segue as regras do Brasil e movimentam também para o domingo. Às vezes a igreja, apesar de ser brasileira, segue a diocese americana, no caso aqui de Orlando, e a missa de preceito acontece no dia de preceito, tá? Por isso nós vamos estar conversando, é sempre bom se manter informado para saber se aquele dia de preceito vai cair no dia, ou se vai ser movimentado, ou se é uma celebração litúrgica. Estamos bem? Falamos sobre confessar-se, pelo menos uma vez por ano, de preferência na quaresma. Tá? Comungar, pelo menos uma vez por ano, de preferência na Páscoa. A nossa busca é confessar muito mais vezes, porque é um processo de transformação, vem através da confissão, o processo de crescimento na fé vem através da contrição, que é uma das etapas da confissão. Então é importante, a confissão é muito importante para o nosso crescimento e transformação. Tá? Jejuar e abster-se, então eu botei até uma tabelinha de quando jejuar e abstinência de carne. Houve dúvidas? Ainda tem alguma dúvida sobre essas questões? Tá? Sobre jejuar uma refeição ou 2 refeições que não ultrapassem o que seria uma refeição. Tá? Esse é o jejum. E ajudar a igreja, a questão da ajuda espiritual, oração, participação em oração pela comunidade, material, com talento, com tempo, com ajuda, com caridade, com comida, ou financeira, que é o dízimo, que na verdade não é 10%, seja o que for que vocês acham que faz sentido. Tá? Que vocês queiram devolver a Deus. O conceito do dízimo é um conceito interessante, porque inicialmente é visto como, eu estou dando dinheiro à igreja. A igreja não vê assim corretamente. Não, você está devolvendo, porque você ganhou dinheiro por uma graça. Foi através da graça que você teve acesso a obter aquele bem financeiro. Então, no momento você fala, eu quero devolver parte à igreja, porque lembra, nós temos pelo menos 380 mil instituições no globo, onde mais de 90% sai de graça para o beneficiado. Então, esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Né? E vem disso, vem da nossa doação. Tá? Estamos bem em termos de preceito? Ainda mais num país tão rico como os Estados Unidos, onde você tem aqui, todos nós, né? Todos nós Se temos comparar acesso. ao Brasil, todo mundo aqui ganha muito melhor do que lá. Você ter essa gratidão, essa grandeza é muito importante. E nós vamos falar um pouco sobre isso na aula de hoje. Não sobre essa questão, vou entrar também no médio financeiro, mas sobre o que é o conceito de dar, né? Doar. Né?
princípios morais da vida cristã. Amar a Deus e ao próximo. Nós vamos falar sobre os mandamentos hoje. Então, nós vamos cobrir bem essa etapa. Justiça social, a importância de cada um de nós de buscar a justiça social. Por quê? Por uma dignidade intrínseca de que todo ser humano tem por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos que buscar a justiça, que é a proteção da dignidade humana. Então, tanto nós agirmos com justiça, quanto nós agirmos para que haja uma sociedade justa. Cobrimos a responsabilidade pessoal, as virtudes teologais e as virtudes cardeais. Acho que já dei até uma dica de quais são cada uma delas, né? Então, vamos lá. Quais são as virtudes teologais? Fé, caridade e esperança. Nossa Senhora, cara, sabe tudo, hein? Muito bem. E quais são as virtudes cardeais? Prudência, justiça, Temperança. Fortaleza. Não vou perguntar quem não leu o material. Eu não vou expor vocês. Mas se vocês não leram, leiam, tá? Porque parte do nosso trabalho agora, qual é o nosso processo de transformação? Nosso processo de transformação é o discernimento entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. O que é para glorificar e o que não é para glorificar. Isso vem através do nosso entendimento do que é certo. E ao entender o que é certo e viver isso nas obras, no dia a dia, nós desenvolvemos virtudes. E essas virtudes têm funções específicas na nossa transformação. Tá? As virtudes teologais nos ajudam a preparar a fundação para que nós desenvolvamos o amor, a atitude com amor de Deus para com o próximo. E as virtudes cardeais nos protegem dos vícios que nos levam aos pecados mortais. Então, ter um entendimento muito bom do que são essas virtudes nos norteiam nas nossas atitudes. Então, não subestimem ler o material e ter um entendimento, realmente interiorizar o que o material diz. Porque tem que ser o nosso norte nas nossas ações. Eu vou estar fazendo referência a eles daqui para frente ininterruptamente. Tá? Respeito pela vida. A nossa igreja é pró-vida, desde a concepção até a morte natural. Então, aborto, eutanásia e vários outros aspectos, nós somos contra, ponto. E não só somos contra, como nós somos chamados por uma questão de responsabilidade pessoal e de justiça social a agirmos para garantir que a sociedade siga isso. Então, em quem nós votamos, influencia. O nosso testemunho influencia. As obras influenciam. Então, lembra, nós como católicos vivemos as obras e as oficinas. Isso, aprender e transformar em ação. Amor sem ação vale muito pouco. Vale muito pouco. É chato dizer uma coisa dessa, parece pesado, mas é. Você dizer que ama o teu marido ou sua esposa e não fazer nada por eles, que valor tem? Nenhum. Zero. Porque, na verdade, não deixa de ser ego. É você alimentando o seu ego dizendo, eu sou capaz de amar. Ou eu sou capaz de dizer que amo. Mas como é que você demonstra isso? Eu te amo, mas eu te desrespeito. Eu te amo, mas eu não te dou tempo nenhum. Eu te amo, mas eu não te dou nenhuma prioridade. Eu te amo, mas eu não busco o teu crescimento. Que amor é esse? Sem obra. A fé sem obra é morta. É bíblico. Fidelidade e integridade. Ali nós vemos o 6º e 8º mandamento. A importância porque, lembra, a nossa igreja começa em casa, é a igreja doméstica.
se houver ruptura nessa estrutura básica, nós não somos testemunhos na convivência com a comunidade. Aí começa o que é chamado de escândalo. Você começa a passar testemunho negativo para outros que podem achar que isso é normal. E aí você começa a fraturar a erosão dos ensinamentos da igreja através do seu testemunho, porque você não age com fidelidade dentro da sua relação matrimonial, que é um ataque a Deus. Lembra, o matrimônio é uma relação dos dois com Deus. O padre participa da missa, mas são os dois se transformando em esposos de Deus. Ou seja, a forma que você trata o seu esposo ou a sua esposa é um tratamento direto a Deus. E é isso que muitos casais às vezes esquecem. Ao ter paciência com a sua esposa ou com o seu marido, você tem paciência com Cristo. Porque é isso que você declarou no matrimônio. Vanusa é Cristo para mim. A minha relação com ela é a minha relação com Cristo. Então eu tenho que tratá-la dessa forma. Na medida que eu não a trato dessa forma, eu estou quebrando essa estrutura na minha igreja doméstica. Eu não sou mais o José da minha casa. Eu não permito que ela seja a Maria da minha casa. Então, nós quebramos o sagrado da nossa família. Tá? E a integridade é a forma como você leva as suas atitudes no dia a dia. Tá? Não levantar falso testemunho, não murmurar, não fofocar, todas aquelas questões. Tá? Caridade e serviço tem a ver com o preceito de ajuda à igreja. Né? Obras de caridade, obras de misericórdia, participação, suporte aos pobres. Vamos falar um pouco sobre isso hoje também. Estamos bem? A aula online foi ótima, mas a presencial mesmo É muito melhor. Obrigado, mas deu para com certeza. né, fazer um resuminho. Tá, então, vamos lá. Os mandamentos da lei de Deus, as duas tábuas. Por que nós quebramos em duas tábuas? Porque elas são muito distintas uma das outras, da outra, sabe? A primeira tábua é muito especificamente falando sobre o amor a Deus. Como amar a Deus. E a segunda tábua, há quem diga que é para como amar ao próximo. Porém, a riqueza dos 10 mandamentos é porque você parar para pensar, a forma de você amar a Deus é através do amor ao próximo. Então, sobre o que é, no fundo, a segunda tábua? O amor a Deus. E nós falamos sobre isso, quando a gente fala sobre o que é glorificar a Deus, né? Que no fundo é nos ajudar. Quando nós glorificamos a Deus, nós estamos nos glorificando. Né? Nós estamos nos modificando. Né? Então, o interessante aqui é quando você pega o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus com todo o sua alma, seu conhecimento, seu entendimento, seu coração, sua alma e seu entendimento. Né? Você pensa nessa estrutura. Se você for buscar isso na Bíblia, se você for buscar isso na Bíblia, você não... Abre a Bíblia aí, vai lá, Bíblia na mão. Alguém está precisando de Bíblia? Olha lá. Êxodo. Os mandamentos estão em 2 locais na Bíblia, tá? Êxodo e Deuteronômio. Então vamos pegar o Êxodo. Êxodo 20. Está bem no início. Bem no início da Bíblia. Bem no início. Qual o versículo? 20. 20 começa do 20 mesmo. 21. Se você pegar, eu vou pedir para alguém ler, você vai ver o seguinte. Em nenhum local na Bíblia você vai encontrar
os mandamentos como eles são usados pela igreja. Por quê? Porque a igreja usa termos que são catequéticos, formas mais fáceis de entender a natureza do que está querendo ser dito do que efetivamente o texto explicitamente. Então, vou pegar o exemplo do primeiro mandamento. Léo, lê por favor. Deus pronunciou todas estas palavras dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti qualquer ídolo ou figura do que existe em cima dos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso, que visitou a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, mas uso de misericórdia por milhares de gerações para com os que me amam e guardam os meus mandamentos. Já tá bom, obrigado, Léo. Mas você veja bem, nós ainda estamos no primeiro mandamento. Uma pergunta, algumas palavras são um pouco diferentes, isso se baseia, é normal? É normal, há traduções diferentes, não é? Edição. Às vezes edição, às vezes tradução. A sua Ave Maria, Ave Maria. Essa daqui é a... Essa deve ser NBB. Algumas, essa é de mas se você estudo, olhar, essa são é de sinônimos. estudo. Essa é a Mas Bíblia Ave de Maria é estudo. muito boa, eu gosto dela. Essa é aquela de estudo da CNBB. Então, e aí isso é beleza, até porque por isso que às vezes eu paro e falo sobre a etimologia de algumas palavras, porque voltar ao conceito do que foi o grego, o que foi o latim quando foi escrito, ou o hebraico, dá a sensação real da intenção do que é falado. Então eu acho que enriquece nesse sentido também. Tá? Então você vê, na verdade, foi-se simplificado dizendo amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo. Mas quem tem o direito de fazer isso? Quem teve o direito de fazer isso? Ninguém além de quem escreveu. Deus. Quem nos deu a simplificação foi Jesus. Ele mesmo reescreveu dizendo: vou simplificar para vocês. Amar a Deus acima de todos e amar ao próximo como eu te amei. Ele adicionou um pouquinho o como eu te amei, porque agora existia uma referência. Até então, não existia presença divina na terra. Existiram profetas, mensageiros, mas presença divina, o verbo se fazendo carne, não existia até aquele momento. E Jesus tinha que simplificar, porque nas parábolas que ele contava aos apóstolos, muitas delas eram incompreensíveis. Incompreensível. Na verdade, nós não estamos entendendo o que você quer dizer com isso. Ontem mesmo, no capítulo que eu assisti do The Chosen, eles estavam zonzos com o que ele falava. Na verdade, ele mesmo fala: eu vou te mandar o Paráclito, e só aí que você vai entender. Quer dizer, só em Pentecostes que os apóstolos conseguiram entender tudo que eles tinham ouvido. Quer dizer, mesmo quem estava com Jesus o tempo todo, vivenciando, não entendia. O quão difícil é para a gente entender se não houvesse uma igreja que nos ajudasse a entender, né? Se não houvesse um esforço de transformar a parte disso num catecismo da igreja, na própria escritura, nos documentos das encíclicas e todo o resto da documentação dos magistérios, né? Claro, esse Deus é o mesmo Deus do judeu. Dos judeus, hoje em dia, é o mesmo Deus dos árabes, do Islã. Pergunta complicada. Deixa eu voltar no início da pergunta. Só existe um Deus. Nós só acreditamos num Deus. Outros acreditam em profetas.
o Deus do Corão é o mesmo Deus, porque é o Deus que falava com Jacó, é o Deus que saiu de Ismael, que levou as tribos árabes, tá? Contrário ao que saiu de Isaac, que levou o mundo ocidental. Essa divisão começou lá atrás. Esse é qual religião? O islamismo? É. Os três, Os povos árabes, o judaísmo continuou, né? O judaísmo, ele continuou. Continuou não, acho que ele parou no Antigo Testamento. Não, ele continua até hoje, né? Até hoje existe a religião, mas ele continuou e a partir daí houve o desenvolvimento do islamismo e do cristianismo, e aí houveram outras, né? Temos o budismo, o confucionismo. A origem é única, né? Dos três. Dos três, né? A origem é única, mas às vezes a interpretação é diferente. Bola. Pois é, entendeu? Então nós a maioria das pessoas hoje não tem essa noção, né? São o Deus bem antagônicas, né? Mas a origem é a mesma. Né? O interessante, eu hesitei em responder pelo seguinte: o que é o Deus depende de como Deus é explicado para você. Então, eu acredito que o nosso Deus, na prática, é o mesmo Deus que dos muçulmanos? Não. Porque a leitura do que Deus diz dos muçulmanos é bem diferente da nossa. O Corão é bem diferente da nossa. E não foi escrito por Deus. Foi escrito por um profeta que diz ter visto Deus e escreveu uma série de coisas. O que eu acredito foi escrito por Deus. Foi escrito por apóstolos que conversaram com Deus na Terra. Entendeu? Então, na teoria é o mesmo Deus? Sim. Na prática é o mesmo Deus? Não. Por quê? Porque as mensagens de Deus são passadas de formas diferentes. Entendeu? O curioso é que nenhuma religião, só o cristianismo, teve Deus. O Messias, não. Exatamente. Os judeus estão esperando. Todos foram profetas. E o Todos tiveram Alcorão, profetas. o muçulmano é o Maomé, é o profeta. Sim, mas o judeu espera, né? Espera aí. Espera. Deus vai continuar esperando. Né? Vai ver um dia. Pode até ser tarde demais. O dia que vem de novo vai ser trombetas tocarão. Mas vamos lá. Então, o primeiro mandamento ele trabalha muito essa questão do amor a Deus para nos preparar para estar com Deus. Então, é um amor a Deus para nos ensinar a amar. Através do entendimento do amor de Deus, nós entendemos o que é amor. Não o nosso amor natural, mas o amor sobrenatural. O amor proveniente da graça. O amor alimentado pela graça. Um amor como resultado de obras, que são as ações da nossa transformação em direção a amar como Deus ama. Fazer um parênteses só em cima dessa coisa do amor. Ontem eu assisti no capítulo do The Chosen, novamente. A gente fala na missa, né? Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra que eu serei salvo. Essa é uma frase que vamos dizer assim, na interpretação da série... Maravilhoso. É maravilhoso. Estou arrepiado. É lindo. É um pretor, né, que é o Gaius, que tem um filho que é acometido por uma doença e ele se converte a Jesus Cristo. Gaius? Gaius. E ele... Não cheguei lá Mas é muito bonito. O Gaius não é o que era sobre o Mateus? É o pretor, né? Mas é muito Outra coisa, eu não sabia que o Mateus é cobrador de impostos, tá? Mas é muito bonito justamente por essa coisa da fé e da interpretação. Foi lindo. É demais. Que ele se ajoelha diante de Jesus Cristo, se coloca numa humildade, numa superioridade, uma humilhação, afundar aqui no chão e diz, o senhor não precisa nem ir na minha casa, eu não sou digno de receber o senhor lá, mas eu tenho certeza que se o senhor falar uma única palavra, eu chegarei em casa. E é engraçado que ele volta para casa já comprando cavalinho, doce,
assim, ele já vai assim fazendo meio que uma feira, É. porque ele já sabe o que espera ele quando ele chega em Muita casa. fé. É muito É a emocionante. mãe da Muita fé. fé. Olha, eu fico toda É arrepiado. Qual É muito bonito. qual season que é essa? Quarta season, Na quarta. quarto capítulo. Vai devagar. Eu tô É. vendo de novo. Mas é muito bonito. É muito Essa bonito por coisa isso. do amor, Sim. porque Gaius, quando Tem que está ver, no aquartelado, ele chama Pedro e Mateus. E ele queria fazer a cura do filho, mas ele não se vê como ser digno da cura. E aí é engraçado, Pedro e Mateus falam, mas ele adora isso. Ele adora ajudar a quem Não se acha digno. não se acha digno. O amor dele Misericordioso transcende, demais. mesmo você sendo, como eles chamam, meu Deus, gentil. Eles chamam de gentil. Mesmo você sendo um gentil, ele vai curar o seu filho. Tenha fé. Ele, não, eu sei que ele pode. Vamos lá? Ele já todo empolgado. Resumindo, e o milagre acontece. Então, assim, esse amor que você acabou de falar de Jesus Cristo, de transcender qualquer... É lindo de ver. É lindo de ver. Quando que você consegue conceber uma pessoa ter um amor tão grande que após todo o sofrimento ainda vira e fala, Pai, perdoa-os. Ele não sabe. Ele não sabe o que Sabe o que faz? Agora, olha, entendeu? A intensidade desse amor. A leitura que você fez fala sobre a questão da idolatria. Por quê? A idolatria é você colocar qualquer coisa ou pessoa ou sentimento acima de Deus. E aí nós entramos num aspecto que é muito importante, que nós vamos falar em vários outros momentos. Eu já usei essa palavra algumas vezes. Desordem. Desordem. Não vem vícios, que todos os vícios são por causa de algum tipo de sentimento desordenado. Mas por que desordenados? É no momento em que você retira a ordem natural das coisas, a hierarquia das coisas, você gera o caos. E o caos é, no fundo, o pecado. Na medida em que você decide que algo é mais importante que Deus, você está mudando a ordem. Você tem uma ordem. Deus, trabalho. Não, eu não tenho tempo para a igreja, para a missa, porque eu estou trabalhando, eu quero trabalhar. Você acabou de mudar a ordem. Você acabou de inverter o que define a sua vida. Gerou o caos. O que é a sua vida? Qual é o elemento, a unidade que permite você tomar atitudes? É o tempo. A sua vida é feita de tempo. E à medida como você prioriza o seu tempo, define quem você é. Se eu não tenho tempo para Deus, então Deus não é a prioridade para mim. Na hierarquia das coisas, Deus não está em primeiro lugar. Porque eu não dedico tempo a Ele. Como é que eu posso dizer que eu amo alguém se eu não dedico nenhum tempo a essa pessoa? Se dedicar tempo a essa pessoa é um esforço. Que tipo de amor é esse que dedicar tempo é esforço? Então, a importância de entender essa questão do tempo, da hierarquia, da ordem das coisas, é para você pensar como é que você organiza o seu dia. Porque existe uma preguiça, é uma preguiça de você, é chamado de ativismo, né? O volume de atividades. Você enche o seu dia com atividades que não são definidos por quem você é ou pelo que você acredita ser a sua prioridade de vida. Você enche com atividades que não devem ser feitas para não fazer aquelas que devem ser feitas. Aí você fala, eu não tive tempo. Por quê? Porque você encheu de coisas que não definem quem você é. Ou você não sabe quem você é. Então, o entendimento de quem você é e como você quer organizar o seu tempo vai te ajudar no processo de transformação.
Então eu quero bater nessa tecla, porque não passa simplesmente, vai acontecer porque é um processo de milagre. Não, é uma decisão. É trabalho. É sacrifício. A palavra sacrifício vem de sacrum ou sacer, gera sacrum facere. Sacrum, sagrado, facere, fazer. Sacrifício é fazer algo sagrado. Sacrifício se transformou em esforço. Por uma questão popular. Mas a palavra sacrifício é você fazer algo sagrado. Então você é esperado de sacrificar o seu dia para aprender a amar a Deus. É exercício. Você não tem como ficar forte sem fazer exercício. Você não tem como ter conhecimento sem estudar. Você não tem como amar a Deus sem agir para amar a Deus. É ação, é decisão, é sacrifício. Então, quando você começa o seu dia, se você começa o seu dia orando, pensa bem, o que está dizendo? Eu começo o meu dia em nome de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Você começa o teu dia entregando o seu dia a Deus. 10 minutos daí você começa a sua vida desconsiderando toda e qualquer atividade relativa a isso. É hábito. Então, idolatria é o momento em que você coloca à frente de Deus outras prioridades no uso do teu tempo e as ações dentro daquele tempo. São as duas coisas conjuntas. Você tem o tempo, você decide fazer algo naquele tempo. O que você faz e quando você faz define a prioridade, que define quem você realmente é. Então é importante essa reflexão. Pensa onde você está colocando o seu tempo no seu dia. O que você dá mais prioridade? Isso vai começar a identificar quem você é hoje. Agora para e pensa. Quem você quer ser para buscar a sua salvação? Isso vai fazer com que você repense a sua vida. Essa é a transformação que nós queremos criar com esse curso. E que a gente espera que haja continuidade a partir do fim do curso. Isso aqui é só um primeiro passo. Tá? Então, no momento em que você dá ordem às coisas, que você coloca a viver em função de Deus, você se desamarra das correntes do mundo. Então, a verdadeira liberdade está em Deus. E aí você alcança a verdadeira felicidade, porque aí você não mais tem amarras ao mundo. Você não é escravo do mundo, porque você se libertou ao colocar a sua vida centralizada em Deus. Mas para isso é preciso consciência. Nós voltamos, lembra? Lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Né? Orar, viver, acreditar, mudar. Esse ciclo é contínuo, é diário, é em cada decisão. Então, amar a Deus acima de todas as coisas, eu poderia, deixa eu ficar aqui, ó, só falando desse aqui. Amar a Deus acima de todas as coisas, é esse processo de você entender que você precisa ordenar os seus sentimentos. E qual é a virtude que fala de controle de emoções e sentimentos? Hã? Não, a virtude. Das virtudes nós falamos, teologais ou cardeais. Veja bem que esse primeiro mandamento bate as 3 teologais. Fé, caridade, caritas, amor. Fé, caridade e esperança. Primeiro mandamento, pá! Agora, para que você tenha a capacidade de agir, você precisa de fortaleza. Para que você controle as suas emoções desordenadas, você precisa de temperança. Para que você possa dar a Deus o que lhe é devido, você precisa de justiça.
para que você saiba discernir entre o bem e o mal, para que as suas ações glorifiquem, para que você possa dar a Deus o que lhe é devido, você precisa de prudência. Um mandamento cobriu todas as virtudes, teologais e cardeais. Então, tem as virtudes, assim, foram estudos, como que foi definidas? A igreja é inspirada pelo Espírito Santo. Porque vocês vão ver, nós vamos ver mais à frente que essas virtudes estão vinculadas ao desenvolvimento da sua capacitação para evitar os vícios. Então, ao entender os vícios que te afastam de Deus, que virtudes, vir é homem, vem do latim, vir. Essa palavra de virtus foi criado a partir do homem, mas aquele homem que desenvolveu a capacidade, fugiu a palavra agora, mas é essa atitude nobre, virtuosa, essa qualificação de enobrecimento das ações morais de alguém. Então isso era a virtude, do virtus, do homem com atitudes morais exemplares, veio então a palavra virtuoso, uma pessoa virtuosa, que vem da virtudes, essa capacidade de você agir com sentimentos que são dessa grandeza. Só que cada um desses sentimentos vai te proteger contra um vício. Então, ao desenvolver essa capacidade, essa virtude, essa ação, de uma certa forma, você vai deixar de fazer certas coisas. É natural. Se você... É uma ressignificação, né? Você se redesenha, se ressignifica, mas ao desenvolver essa capacidade, você naturalmente para de fazer algo. Se eu acredito que eu tenho que ser justo ao lidar com meus pais, meus filhos, meus amigos, minha esposa, com estranho, eu vou ser muito menos egoísta. Eu vou pecar muito menos contra as pessoas. Porque eu tenho um entendimento natural de justiça. Eu busco ser justo. Então, com isso, eu vou errar menos com o próximo. É natural. Se eu desenvolvo a capacidade da prudência, de discernir antes de agir, eu vou errar menos ao agir. Eu vou ter a consciência de que as minhas ações têm que glorificar a Deus através do meu amor ao próximo. Então, naturalmente, vou agir de forma diferente. Então, o desenvolvimento dessas virtudes que, com o passar dos 2000 anos, a igreja, inspirada pelo Espírito Santo, conseguiu consolidar dentro da edificação dessas 7 virtudes e que O número 7 também. O número 7 também. Em desenvolvendo essas capacidades, nós temos uma potencialidade maior de não estar em pecado. Né? Algumas delas são bíblicas, na verdade. Tem referências específicas. O homem deve agir, entendeu? Então, tem referências. Mas, da mesma forma em que a igreja buscou estruturas catequéticas para simplificar o ensinamento, as virtudes é um caso. Como os preceitos, como os princípios. Foi uma forma catequética da igreja dar nomes para que se entenda um conceito. Né? Todos os dogmas, as doutrinas, os preceitos, os princípios, os vícios, as virtudes, todos são formas catequéticas da igreja transformar conceitos em frases ou palavras para permitir que nós entendamos o que é esperado de nós. Tá? Mas, mais do que qualquer outra coisa, seguir o primeiro princípio, o primeiro mandamento, é um compromisso pessoal. É uma decisão. Tá? Estão bem? Deu cure bem? Extenso? Talvez seja, aliás, é o mandamento mais claro de todos. Mas é o que muita gente, infelizmente, no dia a dia não acaba praticando, né? Eu acho que é o mandamento mais complexo. É o mais complexo. Porque o fato dele ser muito óbvio faz com que as pessoas não pensem sobre ele. Parece assim, já tem uma resposta. É óbvio, tem que amar a Deus. Aí eu amo a Deus.
Mas uma coisa é ela falar, outra coisa é ela praticar. Mas é outra coisa você entender também a profundidade Como do é que amar, significa né? amar a Deus, né? Até porque o fato de amar a Deus É o que você falou, falar que ama, Até papagaio fala. é profundo no sentido de você dizer amar a Deus é um dom. Veja bem, você ama a Deus a partir do momento que você teve o querigma, nós falamos sobre isso. Aí você entende quem é Cristo, nós falamos sobre isso. Aí você entende quais são os fundamentos da nossa crença, nós falamos sobre eles. E aí, para seguir os fundamentos, quais são os mandamentos, que foram os preceitos. E para que os preceitos possam ser cumpridos, quais são os princípios morais que nós temos que desenvolver? Nós cobrimos tudo isso. Agora nós entendemos essa estrutura, nós voltamos aos mandamentos e falamos, vamos agora começar os mandamentos entendendo a fundação da nossa fé. Essa é a sequência que nós tivemos até agora, tá? Então eu quero que vocês vejam que há uma evolução. E essa evolução é muito baseada no que nós cobrimos em aula e no material. Então, vou falar o curso inteiro. Invista um tempo em ler o material, tá? E nos deem feedback se vocês acharem que precisa ser expandido ou melhorado de alguma forma, tá bom? Exatamente o que o padre falou no dia de hoje. As pessoas lembram que Deus é amor, mas aí eu não tenho que amar. É o que a gente é convidado a fazer quando a gente se converte, é amar. Amar. E outra coisa, fala. Não, eu fiz uma alusão ao que você falou mais cedo, que você comparando Jesus e a esposa. Então, quando a gente fala Deus, Jesus, não, é tipo amor de pai. Meu pai vai me amar o resto da vida, não tem problema. Mas quando você coloca a esposa, aí não, peraí, aí eu tenho que mostrar o amor, porque senão não vai que ela me larga, entendeu? Então você começa a ver um ato consequência ali de que não é só, eu amo vazio, acho que a pessoa não sabe o que é amar. É por isso que a gente tem que estar sempre pedindo a graça, né, para amar mais a Deus. Porque a gente fala com muita facilidade mesmo, né? Mas... amar meio vazio, né? Eu estava conversando com uma amiga, uma colega do condomínio, e ela falou assim, mas ela não consegue amar. Eu falei assim, mas assim, não do jeito que acima de tudo, mais que tudo. Aí eu falei, mas ninguém consegue. Você tem que estar sempre pedindo isso. Naturalmente, vamos parar para pensar. Se perguntar para você ama mais a Deus ou a seu filho? Olha que pergunta difícil. É pergunta difícil, tem que pedir muito a Deus. Pedir a graça. Eu acho que também o significado de amor na nossa cultura é muito baseado. Onde você vai falar, eu amo. Nossa, o love então é mais do que eu amo. O love vale pra tudo, né? Na Tech Vestindo, na aula vamos falar um pouco mais sobre os 3 tipos de amor. Eu acho que todo mundo deve ter isso. Você ama a sua esposa, mas o cara, não, ama minha esposa, mas tá fazendo brasileira a rodo. Não, minha esposa é sagrada. Amor. E o ponto interessante também que eu queria fazer antes da gente passar para o... Nós falamos das 3 questões, mas queria falar um pouco da humildade também. A dificuldade que muitas religiões e muitas pessoas dentro da religião católica têm de entender o que é Deus e até de aceitar Deus, é porque na medida que você aceita Deus, você aceita que você não se pertence. E o mundo te bombeia de mensagem dizendo que você é dono do seu destino. Você tem que fazer o seu destino. Você é livre. Deus te deu livre-arbítrio. Olha só, coloca Deus no meio. Deus te deu o livre-arbítrio. Então você é dono do seu destino. Ou seja, você é o centro. Você é Deus. A feminista, meu corpo, minhas regras. Então veja bem que ter a humildade para entender o primeiro mandamento, na verdade, é atacar o pecado de todos os pecados, que é a soberba.
Aí a importância de interiorizar o primeiro mandamento como ele é para ser interiorizado. Não uma simples eu amo a Deus, mas entender o que é amar a Deus e qual é a virtude que se desenvolve ao não simplesmente colocar de boca para fora. Ao trabalhar a humildade, para que você entenda que Deus é primeiro, você não se pertence. Você pertence a Deus. Soberba. Foi o principal pecado de Lúcifer, né? Posso ler só um negocinho aqui? Vai. 1 João 3,16, ele fala: nisto temos conhecido o amor. Jesus deu sua vida por nós. Também nós, outros, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quem possuir bens desse mundo e vir seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o seu coração, como pode nele estar o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, mas por atos e em verdade. Nisto conhecemos se somos da verdade e tranquilizaremos a nossa consciência diante de Deus. Caríssimos, se a nossa consciência nada nos censura, temos confiança diante de Deus. Tudo que lhe pedimos, receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável aos olhos. Eis o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Bíblico. Palavra. Então, se eu falo que eu amo a Deus, mas não amo meu irmão, eu sou mentiroso, né? Mas esse é o entendimento do amor real. Segundo mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Da mesma forma, você não vai encontrar isso escrito. Bom, até fala um pouco nessa linha mesmo na Bíblia. Mas aqui parece fácil também. É só não falar mal de Deus. Não é essa a ideia. Para começar, nós já falamos sobre o poder da palavra, né? E então, não tomar o nome de Deus em vão é não tomar nada que é sagrado em vão. Porque o nome de Deus é sagrado. Como eu falei, nós começamos o dia em nome do Pai. Olha como o nome é importante. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Um nome, 3 pessoas, uma natureza, um nome. Então, o poder do nome de Deus. Então, é importante que nós evitemos, mesmo em piada. O brasileiro faz muita piadinha e às vezes nós nos acostumamos com algumas piadas, mas isso faz parte da transformação. A gente repensar coisas que a gente falava normalmente que não deveríamos falar. Não deveríamos falar. Eu falei a vida inteira e outro dia a gente brincando aqui, depois que veio perceber a asneira que era. Que eu sempre falava, você não é Ave Maria, mas é cheio de graça. Aí a vida inteira eu falei isso. Aí começando com o Léo, aí o Léo fez, pô, desculpa, aí eu já... Aí eu nunca tinha me tocado. Porque vira uma expressão. Mas é através das pequenas coisas do mundo que o inimigo enfraquece a nossa fé. Mas graças a Deus já me peguei várias vezes querendo você falar. Normaliza, né? É a conversa do pecado venial. Né? Você normaliza o pecado venial. Então você peca sem problema, que isso é normal. Também não é assim, né? Você começa a decidir. Começa assim, depois. Começa assim, você começa a relativizar. Você começa a se colocar no lugar de Deus. Veja bem, você está decidindo o que é certo, o que é errado, qual é o nível de aceitação do pecado. Você vai chegar lá na frente de Jesus Cristo e vai negociar com ele. Mas veja bem, Jesus, vamos conversar. Não era assim também, né? Deixa eu te explicar por que não era pecado. Então, no fundo, é o que você está fazendo aqui. Porque você já recebeu a mensagem, olha, é verde. Ah, não, veja bem, o laranja é a cor do início do dia, é luz. Meu amigo, é verde. Não, veja bem, a noite é preta. Meu amigo, é verde. Não mudou, há 2000 anos é verde.
Está escrito ali, é verde, sempre foi verde. Era verde há 2000 anos atrás, é verde hoje. Entendeu? Então, Tipo, ele é ele, gente. ele é ele, ponto. Ponto. O inimigo tá agindo, né? O interessante é que o Espírito Santo continua agindo. Então você vê a igreja tomando certas atitudes, vamos falar um pouco disso no terceiro mandamento, entendendo o mundo moderno, mantendo todos os conceitos, mas entendendo as dificuldades do mundo moderno. Então a igreja, ela continua, eu não vou dizer nem adaptando, mas ajustando, garantindo a estrutura, mas ajustando para que a fé possa continuar sendo, que as obras continuem acontecendo. Para que nós não sejamos escravos de regras, como eram os judeus, 635 regras para tudo. Então você perdeu o conceito do que era necessário e você virou escravo das regras. Não é essa a ideia. Então é bonito a transformação da igreja nesse sentido. Então, alguma dúvida sobre o segundo mandamento? Qualquer expressão popular que tenha palavras Senhor, Deus, Jesus, a nossa, minha nossa. Se for de deboche, sim. Se for de deboche, sim. Mas se for por exemplo, negativo, assim, acontece você, não, Deus me livre. Tudo bem. Deus me livre. Você está exaltando. Não, você não tá Deus me livre. Você está exaltando. Que Deus te livre. Se Deus quiser, tudo bem. Se não, Deus te acompanha. Virgem Maria, você está exaltando. Minha mãe. Até aí tudo bem. Você não pode fazer piadinha. E tem expressões populares, chulas, que são... santo do favor. Entendeu? São claramente negativas. Como eu falei, Eu não ia maldar, mas assim, essa mesmo eu nunca levei a sério. Você vê, essa atitude de você usar de forma incorreta é a blasfêmia. É quando você usa o nome do Senhor em vão, ou de forma errada, ou usa o que é sagrado. Não precisa ser o Senhor, precisa ser a Virgem Maria, é o mesmo caso. São José, é a mesma coisa. Você expande a mais do Senhor. É a questão do sagrado, é a proteção do nome sagrado. Tá? E outra coisa, você, quando exalta o nome numa relação com Deus, você tem que tomar muito cuidado. Como é que às vezes você pode pecar? Quando você faz, por exemplo, um juramento. Pela nossa igreja, pelo nosso catecismo e direito canônico, se você fizer um juramento para Deus, você só pode cancelar com a aprovação de um bispo. Mesma coisa é cancelar uma promessa. Bispo, olha, você fez um juramento, você pode aumentar, você não pode diminuir. Você não pode negociar com Deus. Você usou o nome de Deus numa relação direta com Deus e jurou algo. Se você mudar isso, você está usando Deus em vão. Por isso que eu falo, você quer fazer uma coisa, não faça um juramento, faça um propósito. Eu me proponho a perder 4 quilos. É um propósito, é uma relação tua contigo. Você pode até pedir ajuda. Meu anjo da guarda, me ajuda. Né? Meu anjo da guarda do casamento, me ajuda a ter um pouco mais de paciência. Eu me proponho a ser mais carinhoso, a respirar antes de falar. Meu anjo da guarda. Então você pode fazer o uso. Anjo da guarda do casamento direto. Quando nós casamos. Tá chegando muito perto de casa. Olha só, sem querer blasfemar, mas comparando o que ele acabou no início falando, né, para minha esposa, é Jesus, e tudo bem, foi bonito, e é o que tem que ser. Aí agora já tá pedindo força e paciência. Eu estou dando exemplo. Mas é importante entender, não sei se você sabe, mas quando vocês casam, você ganha um anjo da guarda do casamento. Não, como é que é? Sim. Quando você casa, você ganha um anjo da guarda do casamento. A função do anjo da guarda do casamento é ajudar o seu casamento. O meu é correria.
Não, vou te dizer que tem. Pô, tem gente que acha que o anjo da guarda pessoal trabalha muito, mas o anjo da guarda do casamento, eu vou te dizer. Por quê? Veja bem, ele fica ali entre os dois anjos da guarda, negociando a intercessão, enquanto o inimigo está bombardeando o tempo todo. Por isso que é importante. A gente recebe ele ele é especial para você. É por isso Então, que as pessoas que se separam saem do pecado, E como você morrer? o anjo da guarda ele vai estar vivendo o que não Se Deus foi quiser, prometido você vai pro viver. Não, cai no pecado porque que o Deus uniu, o homem não separa. de ninguém, é só feito para você. Mas Esse é o pecado. Então, na medida em que você... Vamos lá. Você se separar não é pecado. É você agir que é o pecado. Então, por exemplo, você separou do seu marido. Você viveu o resto da vida em castidade, você não está pecando. Eu tinha essa pergunta. Não está pecando. Por exemplo, Você está vivendo em castidade, você não está pecando. Agora, se você se juntar com outra pessoa, nos olhos de Deus, você continua casado. Então é adultério. Aí que está o mas pecado. Se duas pessoas estão vivendo juntas, elas não têm Se viver o ato como irmãos. sexual, Não tem ato sexual, não é pecado. não é pecado. Se houver, você está pecando contra a castidade. Não vou falar mais detalhes sobre os seis mandamentos. Mas é por aí mesmo. Por exemplo, que nem o homossexualismo. O homossexualismo não é pecado. A pessoa pode ser homossexual, não tem nenhum problema. Não é a preferência, mas não tem nenhum problema. Agora, o ato homossexual é pecado. Entendeu? Então, segundo mandamento, virtude e integridade. Falar com veracidade das suas atitudes, ao nome de Deus. Justiça, porque você está dando a Deus o que lhe é devido, usando o nome dele da forma correta. Reverência, se usar o nome de Deus da forma correta, é reverenciar a Deus continuamente. Justiça também, disciplina na linguagem, tomar muito cuidado como falamos, o que falamos, falando sobre expressões populares. Sinceridade e fidelidade, justiça porque é dado a Deus que é Deus e fortaleza para ser capaz de fazer isso. Nem sempre isso é fácil. A pressão social, às vezes, nos leva a fazer comentários que, no fundo, não refletem o que a gente acredita, não refletem o que nós queremos ser, mas não conseguimos ser ainda. Mas existe a intenção, a busca, a transformação, essa jornada. E piedade batismal. No batismo, nós viramos filhos de Deus, membros da igreja. Então, quando nós usamos o nome do nosso Pai em vão, nós estamos sendo infiéis ao nosso batismo. Estão bem? É bastante informação, eu sei, mas entre isso e a leitura, eu estou dando assim, cobrir com tranquilidade, com clareza esses pontos, como eu falei, são pontos. Pensa bem, são os mandamentos, os 10 mandamentos que regem a nossa igreja. Então, tem estudos e estudos e estudos e estudos de cada um deles, e dedicações e livros e publicações e encíclicas. Terceiro mandamento, guardar domingos e festas de guarda. Nós falamos sobre preceitos. Guardar domingo é um preceito. Guardar dias de guardas é um preceito. Por quê? Se você olhar o Antigo Testamento, na verdade, ele fala sobre o sábado. No Antigo Testamento, o dia é sábado. Não é porque é sábado. É porque é o dia do descanso de Deus. Por um acaso, se você contar os dias, seria um sábado. Mas a intenção não é o sábado em si. A intenção é, você precisa parar para glorificar a Deus. Porque eu entendo que os outros dias você, como Deus, está trabalhando. Como Deus estava trabalhando para criar tudo. Mas num dado momento ele descansou. Assim deve você descansar também. Para quê? Duas coisas. Tem um lado que você não deve fazer e tem um lado que você deve fazer. E a igreja usa isso como negativo e positivo. Não no sentido negativo ruim ou positivo, mas
negativo que você não deve fazer, deve deixar de fazer, e positivo no que você deve fazer. Se você pegar o direito canônico, até o próprio catecismo, ele fala que o que você deve fazer é abster-se de esforço. Porque é um dia de descanso. Mas descanso físico somente? Não. Descanso espiritual também. Então, é um dia de descanso. Você tem que se abster dos esforços, do trabalho, daquelas coisas que fazem o teu foco ser o mundo, as necessidades desse mundo. E o positivo é glorificar a Deus naquele dia. Então, o que a igreja pede, conceitualmente, a partir do sábado, que depois virou o domingo. Por quê? Porque o conceito, tanto em Êxodo do Deuteronômio, quando eles falam sobre essa questão do domingo, um é, você tem que descansar pela criação do mundo, Deus descansou. O outro é, lembra-te que você já foi escravo e hoje você tem um dia dedicado a não mais ser escravo do trabalho. Mas os dois conceitos dizem a mesma coisa. Nesse dia você tem que se abster de esforço. Para quê? Vem o positivo. Para dedicar tempo a Deus. Eu tenho uma pergunta. Diga. Na parte que quando a gente faz jejum, quaresma, abstinência, muitos padres eu já vi falar que no domingo você não precisa fazer. Você pode, que é o tipo de descanso, né? É isso mesmo? Não precisa ser. Nem o jejum, nem a abstinência tem domingo como dia. Então, Exatamente porque no domingo é o dia que você está dedicando. Mesmo durante a quaresma? Mesmo durante a quaresma. Abstinência, jejum é nas sextas. Certo. Mas a abstinência também é nas sextas. Não, mas eu digo assim, quando a gente está em... eu fiquei com essa Jejum dúvida durante a da quaresma. aula. Tá. Na aula, né? O jejum, tipo, eu tô 3 meses de jejum ou abstinência de chocolate. Isso é um propósito. É um propósito. Aí, Mas que eu tô em abstinência ou em jejum? Não, Não você é é um jejum, propósito, não, tá? Não é jejum. É propósito. É jejum, esse é o propósito. Tá. Jejum é aquela questão, você ter uma refeição por dia ou 2 pequenas. Isso é jejum. Tá. Tá? Desde que você tenha mais de 18 anos e menos de 60. E eu nesse propósito, nos domingos, se for algo, né? Você pode fazer jejum todos os dias. Não tem nada limitando você. Assim como você pode comungar todos os dias. A igreja faz um pedido especial. Eu peço para que você faça jejum especificamente na quarta-feira de cinzas e nas sextas-feiras durante a quaresma. Mas ela está falando do propósito. Do propósito. O propósito. Não é uma promessa. É uma exceção. Ela quer poder comer domingo. Não, eu não saio, nem na quaresma eu não saio de nada, mas eu já vi A padre diferença é durante dizer... a quaresma, o que acontece? Durante a quaresma é um processo, é um momento de purificação e de transformação, é reflexão. Nesse momento, quando você é pedido que você faça uma abstinência de algo como sacrifício pelo período da quaresma. Então tem muita gente que escolhe sacrifícios específicos. Não vou tomar refrigerante, não vou comer chocolate, não. Isso são penitências, são sacrifícios que você decide fazer para, através da sua penitência, se juntar à paixão de Cristo. Nesse momento de reflexão durante a quaresma. Você pode fazer isso o ano inteiro. E as promessas, assim, a pessoa faz uma promessa, desculpa, gente, mas Não. faz a promessa e aí é isso que eu já vi. Nos domingos elas não cumprem essa promessa, entendeu? Eu vou até perguntar. Não, na verdade, a promessa é uma relação pessoal. Você decide a regra. Você decide a regra. Se para você usar os 7 dias da semana for um sacrifício muito maior, e você quer fazer um sacrifício muito maior, você quer oferecer isso para a salvação das almas do purgatório, Tipo é uma decisão sua. Mas uma penitência não seria diferente? Não, a penitência da mesma forma é decisão tua. A decisão... Mas a penitência na quaresma. A quaresma, eu vou até pesquisar isso, que agora eu fiquei na dúvida. Para mim, a quaresma, a gente tem que cumprir os 40 dias. Não, porque até Frei Gilson, nas orações na madrugada, no domingo não faz. É dia de descanso. Mas, entendeu? Aí vem a minha... Eu também fiquei agora com Mas dúvida. não seria porque o domingo é preceito?
Não, é isso que eu queria saber. O conceito do domingo, qual é o conceito, assim, no fundo, e é interessante quando fala da modificação, porque vê como é que a igreja é. Então nós tínhamos um direito canônico, o último direito canônico foi de 1917, tá? Em 83 foi emitido o mais recente. Essa questão do domingo, até 83, efetivamente dizendo que você não deve trabalhar, não deve fazer esforço. Em 83, a igreja abriu isso muito pelo sentido. Tem gente que tem que trabalhar. Mundo, né, também. Não tem. Então é uma acomodação. O direito canônico em 83 abriu-se de forma para basicamente dizer o seguinte: conceitualmente falando, o que Deus pede, o que a igreja pede, é que domingo não seja um dia como os outros. Se você tiver que trabalhar, que tente trabalhar de uma forma diferente, para que não seja um dia comum, não seja um dia igual, não seja o mesmo que todos os dias. O domingo é para ser um dia especial, porque é Dominus Die, é o dia de Deus. É o dia que nós temos que buscar nos dedicar a Deus. Então, por isso, se você está trabalhando enfocado, você não consegue. Agora, você não tem opção, você é médico, você é piloto de avião, você não está em pecado mortal se você trabalhar, porque você não tem opção. E a igreja, o próprio João Paulo II, em 98, ele colocou uma encíclica, Dies Dominicum, 92 páginas, que ele fala só sobre isso. Só sobre o domingo. E em nenhum momento ele decide, isso aqui não deve fazer. É totalmente aberto, mas trazendo bom senso. Trazendo bom senso para as pessoas. Gente, domingo é dia do Senhor, é um dia especial. Faça tudo que você puder fazer para que não seja um dia igual aos outros. Agora, vá à missa. Isso é preceito. Isso aí não tem discussão. E se você não pode ir domingo, vá à missa no sábado. Não foi pecado mortal. Não comungue antes de confessar. Eu já vi uma passagem falando que aos sábados a gente tem que se jejuar. É a mesma coisa que abstinência? Não. Jejuar é você comer menos. E no sábado não tem que jejuar. Eu já li até no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Sim, porque mudou. no Antigo Testamento, o dia de Deus era sábado, Shabá. Quando na morte, a paixão e a ressurreição de Cristo, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, o mandamento, o segundo mandamento, foi para que você glorificasse a Deus. No primeiro, foi que você glorificasse o descanso de Deus. No segundo, era a redenção do Egito. Então, o ato maior de redenção que aconteceu foi a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele nos redimiu totalmente com a sua morte, a paixão e a ressurreição. Então, por isso que a partir de Jesus Cristo, nós passamos a olhar o domingo como o dia do Senhor e não mais o Shabá, como no Antigo Testamento. Então, para nós, o Antigo Testamento foi sábado até Jesus Cristo. A partir daí é domingo. Os fariseus, inclusive, abordam vários milagres que Jesus fez aos sábados. E o caluniam, o agridem verbalmente, inclusive vão depois levar isso às sinagogas e tudo mais, discutindo como você está deixando os seus apóstolos comerem, como você está operando milagres, curando cegos e tal. E Jesus levanta exatamente essa bola. Ele fala. O sábado não controla o homem, é o homem que controla o sábado. A senhora que ficava curva durante 18 anos, ele fala, como assim? No sábado você alimenta o seu jumento e o seu boi. E eu não posso curar uma pessoa enferma há 18 anos porque é sábado? Como assim? Aí entra a história do bom senso. O que é a prioridade? Então, virtude terceira, adoração comunitária, guardar o dia do Senhor é um hábito. E mais uma vez, nós somos testemunho. Então, você dizer que se adora o Senhor dentro de casa não é suficiente. Por isso a necessidade de participação na missa. Porque nós somos testemunho em ação junto à comunidade. Não só a relação com a comunidade é importante, quanto o testemunho
de estar na missa, a ação. Por isso, adoração. Descanso santo, como eu falei. Vida familiar. Esse momento em que você, falando sobre prioridade do tempo, você dizer que ama a sua família, mas não ter tempo para ela, não é amor. Então você começa a quebrar a sua igreja a partir de não dedicar tempo a ela. Então o domingo é um período que é feito para isso. Você estar com a família, dedicar tempo à família. Gratidão pascal, quer dizer, é todo domingo você está renovando o seu apoio à paixão, a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E justiça social, porque no domingo as obras não são... A tua obra não é ir à missa, e a missa é preceito. Você se dedicar à obra divina é você também usar o seu domingo para ajudar os outros. Participar de sopão, ou ajuda comunitária, ações. Então você tem um dia para poder fazer isso. Porque nos outros dias você está ocupado com o trabalho, não dá, mas a intenção do domingo é essa glorificação da obra divina. Visitar alguém no hospital, quer dizer, não, ação. até um familiar que você nunca tem tempo. Não precisa ser uma grande coisa também, né? Entendendo esses 3 mandamentos e agindo nesses 3 mandamentos, nos permite operar todas aquelas virtudes que eu falei e nos ajudar no nosso caminho de santidade ou na nossa santificação. São 8:04. Então vamos, antes de eu terminar a aula, alguma pergunta? Eu só queria esclarecer a questão da quaresma. A gente se converteu agora nessa quaresma e a gente acabou perguntando muitas vezes para o padre o que pode e o que não pode fazer. E uma das discussões que eu tive com ele, um esclarecimento, foi que em dias festivos, por exemplo, São José, e na Anunciação, e também nos domingos, por ser dia do Senhor, são dias de festa. Dia de festa você não tem que seguir. Não é obrigado fazer, você pode fazer por devoção, mas não é obrigatório. Não é obrigatório. É o dia de celebrar, não é o dia Exatamente. de se fazer penitência. Exatamente. Então esses dias de festas, você está liberado dessas quaisquer obrigações. Aí é opção pessoal, você faz se quiser.